Fala Radioative, seja muito bem-vindo, falso militante na área para levar assuntos, discussões e opiniões sempre muito importantes. Eu sou o Fábio Danielewski. Eu sou o Jefferson. Eu sou a Tati. E eu sou a Mônica. Muito bem, então hoje o Jeff agora vai falar umas coisinhas aí pra vocês, uns recadinhos. Então, gente, conforme a gente tinha avisado no episódio anterior, o nosso episódio dessa semana seria sobre o Setembro Amarelo. Mas devido à agenda do pessoal que vai participar com a gente do episódio, a gente não pôde estar gravando esse final de semana. Então o próximo episódio vai ser referente ao Setembro Amarelo, tá bom? E claro, os recadinhos de sempre, né? Pra vocês seguirem a gente no Instagram, curtir a nossa página no Facebook, também ouvir a gente nas plataformas de streaming, que vai estar tudo descrito certinho no box de vídeo, no box do vídeo de informações aqui do canal. E também nas nossas redes sociais, lá tem todas as plataformas para vocês estarem seguindo, podendo ouvir a gente. E claro, não esquecer de curtir aqui o nosso vídeo, ou lá o episódio na plataforma de streaming. E se inscrever no canal, que é muito importante pra gente. Comentar, curtir, que é muito importante o feedback que vocês trazem pra gente também. Então, gente, o assunto de hoje que nós vamos tratar aqui, né, é como é ser minoria no Brasil. Qual a dificuldade que as minorias passam e tudo mais. Então, quando a gente fala sobre minoria, a gente não tá falando sobre quantidade, sim a dominação. Então, quando fala dos negros, por exemplo, que os negros são minorias, não estamos dizendo que existem menos negros, até porque os negros são 51%, né, de toda a população brasileira. Isso que tu disse, Tati, tem bastante a ver, porque o Brasil é o país que mais tem negros fora da África, né? Sim, né? Se eu não me engano, é isso. E essa questão do termo minoria, assim, quando a gente fala de dominação, de um grupo dominante, o estereótipo que a sociedade impõe, então se classificam aqueles que fogem do padrão imposto pelo grupo que domina as esferas sociais, se classifica como minoria. Tipo gays, negros, índios, gordos, bissexuais, e entre todas essas nomenclaturas que as pessoas usam para designar esses grupos que são compostos por minoria, não em questão de quantidade, mas sim em questão estético, de padrão normativo da sociedade. Quando a gente fala assim em minorias, a gente pode falar em questão de identidade dos devidos grupos que são classificados como minorias. Então assim, quando a gente fala de gays, nós gays, a gente constrói a nossa identidade devido a um determinado padrão que é imposto pela sociedade, que dita que aquilo é certo. Os negros constroem essa identidade, muitas vezes também fora do padrão que deveria ser constituído pelo grupo, justamente pelas as normas que a sociedade impõe, assim como os gays, os bissexuais, as feministas. Então, assim, questão de identidade é uma carga cultural muito grande, porque é uma questão de formação muito grande que a gente tem no país, assim, dentro dessas esferas. É porque quando a gente fala de identidade, estamos querendo dizer qual grupo você se encaixa, né? Sim, como se tivesse que abrir uma caixa e colocar, ali dentro, porque eu pertenço àquilo. Sim. Segregar, né? Como se a gente estivesse segregando a um determinado grupo, algum fator assim. Então, quando a gente fala assim de identidade, eu me vejo assim, pra mim construir o meu perfil como uma pessoa, como um homem homossexual, a gente se inspira assim em questões que são do cotidiano da gente, de pessoas que a gente convive, de influências que a gente traz até, porque é o meio social que a gente tá acostumado. Então, de certo modo, às vezes você se molda, mesmo você pertencendo a um grupo de minoria, mas você acaba se moldando com características de um grupo dominante, porque você faz parte daquilo, não que você necessariamente concorde, ou você até mesmo não enxerga fora daquela caixa, porque você tá rodeado muito daquilo que é imposto. Que é dito como então você não se reconhece dentro do seu grupo, a sua identidade, ela não é formada dentro do seu grupo, justamente por causa dessas normas que você tem que ser, que você pode ser gay, desde que você não seja afeminado, que você não se vista como mulher, desde que você não tenha trejeitos, entende? Assim, falando da questão dos gays. Tudo isso que foi falado aqui me remete muito a uma situação que eu passei quando eu era criança, porque eu sempre fui muito diferente, assim, das crianças da minha idade, eu sempre tive características ditas diferentes de uma menina normal, que seria mais feminina, que seria mais, né, tranquila e que não tinha opiniões tão fortes. E eu lembro até hoje de uma situação que eu tava discutindo a respeito disso com meu pai. Eu era bem novinho, acho que eu era adolescente ainda, ou era pré-adolescente, eu era bem nova.
e que ele falou pra mim, eu disse, mas eu não quero fazer parte dessa sociedade. E ele olhou pra mim e falou, mas tu tem que fazer parte dessa sociedade, tu tem que se adequar a essa sociedade, porque tu tá inserida nela, tu vive nela. Então é essa construção que às vezes a gente vai tendo desde criança, de estar dentro da caixa, de não poder sair fora da caixa, porque senão tu vai ser rejeitado pela sociedade. Se tu não se adequa, de certa forma, tu é colocado pra fora do que seria a dita maioria, né? Então, é essa dificuldade que a gente passa diariamente, de buscar a nossa própria identidade, buscar o que a gente realmente gosta, o que a gente é, e não se adequar ao que todo mundo quer impor, entendeu? Sim. Eu lembro assim que, tipo, quando eu me descobri, eu acho assim muito forte a palavra descobrir. Porque eu acho que você já sabe, eu acho que você não se descobre. Porque você já sente isso dentro de você. Só tenta reprimir. Só que você reprime isso justamente por medo do que os outros vão falar, da sociedade. Então, assim, hoje eu acho que o tema ele tá mais escancarado. Não ainda fácil de se abordar. Mas, tipo, em 2008, que foi quando, tipo, eu resolvi ser quem eu realmente era, pra minha construção, a minha concepção de, tipo, de ser homossexual, eu não tinha pessoas, assim, na mídia, pessoas, tipo, essa coisa, assim, da militância escrachada, essa representatividade que a gente tem hoje. Sim. Então, assim, eu me vejo, tipo, um gay de 2008 até 2017, vamos por assim. E eu me vejo hoje outra pessoa com uma outra identidade a partir de, tipo, de 2018. Que foi mais abordado, que, tipo, você vê que você pode ser quem você é, independente de grupos, do que a sociedade diz, que você pode, tipo, se impor, falar o que você pensa, porque você também tem direito de questionar, de mostrar suas ideias e também a sua opinião, que a sua opinião é válida pra isso, sabe? Então, assim, eu acho que nesse período as pessoas, elas estão podendo ser mais do que reprimir. Claro que a gente ainda reprime muita coisa, porque a gente ainda se sente acuado, acho. A gente tem muito que caminhar. Mas, assim, eu vejo que de 2, 3 anos pra cá, isso foi ganhando uma força, uma representatividade maior, porque, tipo, os gays, os bis, os negros, eles estão ocupando espaços que são deles, que pertencem a eles, mas que antes não eram colocados lá, entende? Tipo, que nem assim, eu vou falar sobre racismo. Eu, uma pessoa branca, falar sobre racismo. Não é o meu lugar de fala. Sim. Então hoje a gente vê pessoas, tipo, negras falando sobre o racismo, entende? Tendo o seu lugar de direito ali. Como gays falando sobre homofobia, tendo ali a representatividade no setor, assim. Eu vejo isso de uma forma mais ampla, mais forte, assim. Sim, com certeza. E leva um tempo, né? Porque como a gente já pode crescer ali num lugar que te reprime muito, até você tomar coragem e querer sair da caixinha, você tem que trabalhar muito isso, tipo, até que ponto eu vou estar preparado? Eu vou estar preparado, eu vou ter apoio pra isso. Então tem que ter muita coragem pra repressão que tu talvez possa sentir, talvez tu vá sentir, mas tem que estar preparado com coragem pra sair da caixinha e conquistar seu espaço, que é seu por direito, né? Isso me remete muito ao que a gente estava trabalhando essa semana, que é uma coisa que eu gosto muito. A gente estava trabalhando sobre filosofia, na aula de filosofia, o mito da caverna, que é justamente essa questão de você sair de fora da caixa, sair da caverna e enxergar o mundo com outros olhos, com os seus olhos, e não com o que as pessoas passam pra você, entendeu? Se libertar de muitas amarras que você tinha e que geralmente vem da criação, que geralmente vem da família, que na verdade você nasce e a visão que você tem é a visão que você tem pelos olhos do seu pai, da sua mãe, que é o que eles te ensinam, o que eles te falam. E é muito difícil quebrar essa construção e esses ensinamentos que foram impostos, que foram, né? Esses ensinamentos que foram colocados, que é a forma que você foi criado. É muito difícil se libertar, e como o Fábio acabou de falar, tem que ter realmente muita coragem pra conseguir sair dessa caverna, conseguir sair dessa caixa, entendeu? E mostrar realmente quem você verdadeiramente é, quem você nasceu e quem você gosta de ser, gostaria de ser, né? Dependendo do contexto, às vezes a pessoa se esconde ali naquela caixa por não sofrer repressão e não ser humilhado. Então, pra ele fica mais confortável ficar ali, tranquilo, de boa,
do que sair e lutar. Sim. Porque quando tu se assume, tu tá lutando. A primeira luta ali é com a família, entendeu? E tá dando a cara a tapa, né? O Dando que a é cara a mais tapa. assustador. E falar, eu sou assim, pronto. E, tipo, você tem que ter muita coragem de ser você. Sim. Você, tipo, no Brasil, principalmente, você ser gay, Sim. você ser bi, você mostrar, tipo, lutar pela sua identidade, pela sua cultura, você sendo negro. Você tem que ter muita coragem pra falar abertamente sobre isso, porque a gente, principalmente agora, a gente enfrenta uma resistência muito grande, que tudo volta-se como pornografia, como putaria e tudo mais, por justamente não ser daquela classe dominante. Vamos por um exemplo, 2 homens se beijando é uma pornografia, uma falta de vergonha na cara, mas tudo bem na novela das 9 passar a cena do casal hétero lá transando na cama. Sim. Lindo, maravilhoso, porque isso é tido como normal, entendeu? Uma cena tipo de conteúdo De sexual, violência, cena de violência, normal, às 5 horas da tarde, 2 horas da tarde. entendeu? Então assim, eu acho importante ser falado sobre sexualidade também. É importantíssimo. Eu acho importante, até Sim. por causa de conhecimento, de descobrimento, de prevenção também. Eu acho que temas assim têm que ser abordados, porque é importante. A gente pode usar exemplos, vamos supor, como gravidez na adolescência. Muitas vezes é por falta de informação, muitas vezes por falta de acesso a isso, que acabam acontecendo mais casos. Entende? Então, assim, então é tudo tido muito como místico, vamos por assim. Sim. É dever dos pais falar, porque os pais têm que dizer, mas os pais não ensinam. Não. Os pais não educam. Porque o papel da escola é ensinar. O papel dos pais é, tipo, educar, vamos por assim. Às vezes até, por exemplo, como tu falou dessa questão da gravidez na adolescência, às vezes não é nem falta de informação. Às vezes é uma repreensão tão grande que a pessoa acaba se revoltando, acaba fazendo coisas que, né, não sem pensar muito, por impulsividade, e acaba que acontece, entendeu? Tu acaba fazendo coisas que não deveria por falta de uma orientação. Tipo, assim, vamos por essa questão da repressão, do tido como não normal, Sim. como anormal, a questão da homossexualidade. Ela foi tida como doença. Sim. Catalogada lá, como homossexualismo era tido como doença. Por quê? Porque não era uma coisa aceita. Tipo, pra eles, o homossexual sempre foi ligado à doença, à morte, à AIDS, ao HIV, tudo que não presta. Sim. Então, em 1992, se eu não me engano, tipo, foi tirado do catálogo da OMS como doença e se mudou o termo homossexualismo para homossexualidade. Então, quando tipo, uma pessoa fala, o homossexualismo, ela tá errada, porque ismo é sinônimo de doença. Idade é sinônimo de identidade. Então, o termo correto que a gente tem que abordar é a homossexualidade. Então, assim, eu me constituo como uma pessoa homossexual. A minha homossexualidade, ela é constituída a partir da minha identidade, não a partir de uma doença. Que nem se é uma pesquisa agora comprovando que a homossexualidade não envolve nada com genes, tipo, não é um gene específico, tem lá que você lá se descobrir gay, porque eu tenho aquele gene, sabe? Então, essa questão da identidade, ela é muito ampla e muito complexa, porque eu posso constituir a minha identidade de um jeito, tu constitui a tua identidade de outro jeito, porque justamente isso é interessante, a diversidade, a diversificação de como as pessoas se enxergam, tipo, no meio que elas vivem, assim. Engraçado que no Brasil, a gente tá com tanta informação hoje em dia, e no Brasil a gente tá vendo um retrocesso tão grande, né? Tipo, as pessoas aqui... Em todas as áreas, né? Então, mais engraçado ainda não é só no Brasil, em outros países a gente vê isso, tipo, um retrocesso, um conservadorismo e uma opressão, assim, tão grande num momento que a gente tá com tanta informação pra passar em adiante, né? É porque, assim, tem a dita maioria, tem aquela questão de não querer perder o seu lugar de privilégio, entendeu? De querer manter as coisas como elas sempre foram, né? Como se fosse a normalidade, fosse aquela deles e não aceitar a diversidade, digamos assim. Muitas vezes a gente tá muito preso no nosso mundo, assim. Hoje eu tava lá no Promotoras Legais Populares, que é um curso que eu faço, e era sobre racismo a palestra hoje, né? E ela tava contando, fazendo relatos, assim, sobre casos que aconteceram com ela, né? Porque ela é fonoaudióloga. E quando ela contou, assim, um caso de racismo, todo mundo ficou, assim, surpreso, sabe? E não é uma coisa que, gente, isso acontece todo dia, sabe? E tu tá ali do lado da pessoa e pra ti aquilo é normal, mas, sabe? Tipo, tu pensa, não é pra ser assim, não é pra ser um caso de espanto, cara, sabe? É coisa de você abrir o teu olho, ter empatia. Todo mundo tem um lugar de fala. A gente não quer ninguém falando por nós. Nós queremos pessoas que apoiem
apoiam a gente, entendeu? Que esteja ali, que quando você falar, aconteceu isso hoje, a pessoa não fique com dúvida se aconteceu aquilo mesmo, sabe? Poxa, se aquela pessoa tá ali contando pra ti, já tá sendo difícil ela tá lembrando daquilo, já tá sendo difícil ela tá tendo que relatar sobre isso. E ainda tu fica duvidando do que ela tá passando, duvidando disso que tá acontecendo com ela, e aí depois, quando tá lá no cursinho, tá todo mundo surpreso quando a pessoa conta. Então é porque tu não abre mesmo teus olhos, sabe? Não tem a empatia. A empatia, ela é legal só quando a gente vê lá no Facebook de o teu amigo sofrer alguma coisa, tu fica, ai, sério, não sei o quê. Mas quando acontece do teu lado, tu não faz nada, entendeu? Então tu é conivente com aquela situação também. Essa questão de, tipo, do espanto, nossa, que absurdo. As pessoas não têm que se espantar. É triste, mas as pessoas, elas não têm que se espantar. Porque não é uma coisa, tipo, Sim. 1 em 100. É 99 em 100. É uma coisa normal. A gente vê casos de racismo, casos de homofobia, casos de agressão à mulher. Isso é uma coisa que se tornou cotidiano. É a nossa realidade. E as pessoas ainda ficam, ai, mas será que você não entendeu errado? Sabe, Nossa, querendo mas isso justificar acontece. como se você interpretou, como se, tipo, a vítima fosse a culpada. Sim. Eles ficam Entende? falando, mas você está sempre na defensiva. Eu tenho que estar na defensiva, gente. Entendeu? Porque você não vive embaixo disso. Vamos supor assim, a bandeira vamos supor, dos negros, do racismo, a questão da representatividade. Você não vive dentro disso pra falar. Você não vive embaixo da bandeira dos gays, dos LGBTQIA+. Então você, tipo, não tá ali dentro. Então, pra você diz, ai, nossa, sério, mas não que acredito. absurdo. Tipo, não é pra se espantar, assim, de acontecer. Você tem que se indignar disso estar acontecendo. Sim, com certeza. É aquela questão assim, tipo, que nem agora que teve o negócio da Bienal do Livro, que o Crivella mandou proibir todo o material de conteúdo LGBT, porque as crianças iam ter acesso a isso. Isso feria os princípios da família. Uma demonstração de amor, de afeto, ela nunca deveria ser censurada. Nunca. Aí o Felipe Neto foi lá, comprou os 14 mil livros que tinham disponíveis e distribuiu gratuitamente na Bienal, porque o prefeito falou que era um conteúdo de material pornográfico. Gente, isso é um absurdo, uma demonstração de afeto. Não tinha nada explícito de conteúdo sexual ali. Nós não somos pornografia. Nós somos pessoas, nós temos sentimentos, nós temos família. Sim. Nós adotamos filhos do que 2 diferentes fazem e abandonam. A gente não reproduz entre nós. Sim. Mas a gente dá amor e carinho para aqueles que 2 diferentes reproduzem entre si e abandonam. Que nem essa questão da sexualidade, sexualizar os gays. E até eu passei por um caso essa semana, porque eu sou bissexual e foi, de certa forma, sexualizar, porque um colega descobriu que eu era bissexual e automaticamente ele já propôs homenagem, sabe? É uma coisa tida muito sexual. Por você ser bissexual, você estaria já disposta... Predisposta a fazer homenagem, porque já que eu fico com os dois, então eu ficaria com os dois de uma vez, entendeu? Muito sexualizado, sabe? É horrível isso, e as pessoas às vezes não acreditam que as pessoas passam por isso e, na verdade, na maioria das vezes isso é cotidiano, né? E o que não deveria ser, né? E assim, quando a gente, tipo, fala de identidade, eu acho que logo a gente se identifica, não se identifica, mas a sequência disso é a repressão. Depois de você se descobrir, se construir, tipo, como pessoa, não digo como se construir, porque a gente tá sempre se construindo e se desconstruindo, eu acho, Sim. como pessoa, né? Que a gente vai mudando, vai aprendendo conforme o tempo, assim, as situações, ou a sua vivência, a questão da empatia. Então, assim, a repressão. Hoje a gente passa um período no nosso país que a repressão ela é muito grande. Muito, assim, escancarada. Tipo, as pessoas, elas descobriram que elas podem, tipo, ferir você e elas vão sair impunes disso. Porque tem uma galera que apoia isso. A gente viu nas últimas eleições, com a eleição do presidente. A gente não gosta nem de ficar falando dele, porque, tipo, pra gente ele não agrega em nada. Mas, assim, as pessoas viram nele a oportunidade de serem representadas por aquilo que elas queriam falar e elas tinham medo. Eu vejo, assim, desse modo. Sim, de expor o que elas pensavam explicitamente, sem... Através dele. Sim. No entanto, que a gente tem um monte de pessoa aplaudindo quando ele é homofóbico, quando ele é machista, quando ele é racista, e as pessoas vão lá e concordam com ele. Entendeu? É muito absurdo isso, porque se você for assim, olhar, nós estamos no século XXI, no ano de 2019. E a cada passo que a gente dá pra frente, a gente regride 3. Se a gente for olhar assim. Sim. Então, pessoal,
Agora a gente vai dar continuidade no episódio, porque a gente teve que interromper ontem a gravação e o Fábio ele precisou se ausentar, então por isso hoje nós vamos dar sequência na gravação do episódio e a mesa então agora tá composta por mim, Jefferson, a Tati e a Mônica. Isso. E como nós já estávamos falando nos tópicos, a gente tinha encerrado o primeiro bloco com repressão e nós vamos dar continuidade agora falando sobre a questão de militância, né? A militância que a gente vê presente na sociedade, na TV, as marcas que apoiam as causas e tudo mais. Então, nada mais importante do que todo mundo apoiar um ao outro, é ter marcas que apoiam o nosso grupo ou o grupo que você se encaixa. O movimento, né? O movimento, né? E algumas marcas foram bem presentes, né, nessa parada LGBT que teve em São Paulo, que foi a maior parada LGBTQIA+, né? Que foi a CIA, né? A CIA, o Mercado Livre, a Uber, a Google, o Burger King, o Bradesco. Assim, são várias marcas que vêm apoiando a causa durante todo o ano. Claro que quando a gente fala sobre militância, existe aquelas marcas que se aproveitam do movimento, do mês da visibilidade, até mesmo para dar um buzz em cima e arrecadar, se promover. É que nem foi assim, uma empresa que está o ano inteiro assim envolvida com as causas é o Bradesco. Eles têm uma política assim voltada o ano todo, é voltado para o grupo dos LGBTs, dos negros, também, o Boticário, né? Eles fazem bastante propaganda. A Natura, assim. mas assim, empresas que já vêm há mais tempos assim, é Mercado Livre, Bradesco, a Burger King também, a Uber até, ela teve presente na parada esse ano também. Sim, ela teve. É só que teve umas polêmicas voltadas referente a motoristas com casos de homofobia, racismo. Então assim, foi muito questionado na internet, ou você apoia a causa totalmente ou você não apoia. Sim. Porque meio que ficou sem resolução alguns desses casos, assim. Então as comunidades, elas foram em cima, elas questionaram, elas brigaram. Que é o que tem que ser feito, né? Tu tem que cobrar. Se a marca, ela quer representar, porque, querendo ou não, é representar um grupo, né? É representar uma causa. Então ela tem que defender, desde até de uma pequena causa, quando é um passageiro que entra no Uber, que pega e o motorista é homofóbico com ele tem que, a Uber, a empresa, ela tem que estar presente, ela tem que proteger a vítima dessa homofobia. E não adianta ir lá e fazer propaganda, que não é só isso que salva as vidas de todos os gays, né? De toda da comunidade LGBT. Uma coisa que foi muito questionada na internet também foi a respeito da Submarino, que eles mudaram a thumb lá da foto no dia e depois no outro dia eles já voltaram, tipo, a propaganda normal da Submarino. Então, o que isso se acarreta? Tipo, voltado pro público LGBT, tipo, como o Pink Money, que é tão falado, que, tipo, utiliza-se disso pra que os gays consumam seu produto quando realmente você não faz nada em prol da causa, né? E tem muitos artistas até voltados que utilizam, assim, do Pink Money, mas se abstêm quando necessitam vir a público falar sobre isso. Não que as pessoas sejam obrigadas. Literalmente dar a cara a tapa, né? Mas quando você diz eu apoio a causa, o que se espera, tipo, de pessoas que são famosas e tem um público muito grande, que você fale sobre isso. Sim, com certeza. Que você demonstre o seu apoio publicamente. Às vezes não acontece esse tipo de coisa. Tipo, porque o caso da Margarina, da Quali, que teve até a propaganda, que foi um canal negro protagonista, a família negra era protagonista. Os brancos ficaram indignados, porque era uma família negra. E não a família branca, porque era sempre a família branca que fazia, sabe? Tipo, vamos boicotar a Coca-Cola. Eles queriam boicotar a Coca-Cola por causa do apoio à comunidade. Tem que ir, sabe? O Boticário, quando eles botaram um casal de 2 homens e 2 mulheres na propaganda. Muito linda quando essa teve propaganda. o casal de negros também, a família de negros. Acho que foi no mesmo comercial que eles, tipo, gerou todo um buzz, porque não vou mais consumir Boticário. Porque eu não vou consumir mais isso, porque isso não me representa, sabe? Eles são pessoas, assim, de mundinho muito fechado e eu acredito que ignorantes mesmo. Realmente, né? Muito ignorante. Então, assim, existe uma militância dessas marcas, assim, que tem que tomar muito cuidado. Porque às vezes você apoia a causa no momento que é oportuno pra você e depois, tipo, você passa o resto do ano sem se importar.
E assim, eu tava até comentando com uma amiga minha essa semana sobre o Diva Depressão, que eles estavam falando sobre a corrida das blogueiras 2, que vai acontecer agora. Então, assim, pro programa acontecer, existe uma cota de patrocínio. Então, eles vendem essas cotas de patrocínio e a empresa, que se eu não me engano era 60% da cota do patrocínio que ela comprou, eles tiveram que dizer não pra empresa. Porque a empresa já houve casos de apoio a políticos que são contra a comunidade LGBT. Então, como eles falam, a gente não pode militar em cima disso e abrir espaço para uma empresa. Seria ótimo pra gente? Seria. Sim. Porque seria 60% do patrocínio para o programa. Mas a gente disse não. Porque a gente não trabalha com empresas que não agem em prol da causa e que tem casos de declarações homofóbicas, racistas e tudo mais. Então eles negaram. E eles tiveram que quebrar essa cota de patrocínio para outras empresas menores, mas como dizem, eles preferem trabalhar com empresas menores, quebrarem a cota e trazer realmente quem tá apoiando a causa, sabe? Então, assim, eu acho bacana isso, porque não é aquela militância seletiva. Sim. Ou você realmente apoia ou você não apoia. Você tem que escolher um lado. Quando eu digo assim, escolher um lado, não é, sou a favor dos gays, do Rui, foda-se os héteros. Não, mas é questão que você respeita as pessoas. Eu vejo assim dessa forma, como, tipo, eu respeito todos. Todos têm os seus direitos e tem que ser falado, tem que ser mostrado. A mídia tem que abrir essas portas, assim, pra essas comunidades, pra esses movimentos, assim. E eu até que eu achei legal, agora esses tempos, até que a gente viu junto a sua propaganda da Natura, que fala sobre os vários tipos de pele, os vários tipos de mulheres, porque nenhuma é igual à outra. Né? De rótulo, eu vi, com muitas mulheres negras. Sim, é muito bacana. É muito isso, interessante. sabe? Eu não sou apenas um rótulo. elas tiram. Desmistifica isso de que o produto é porque tu olhava, antigamente eram mulheres brancas na capa, sabe? E empresas de maquiagem que agora vem pensando mais nos tons pra pele negra, que não lança mais aqueles 3 tons. E graças a isso é esse movimento, a militância, que mostra que, tipo, o tom de pele negra é muito mais variado que o tom de pele branca. Então, assim, que as marcas, elas têm que se importar, porque as pessoas de pele negra, elas também consomem. Elas também são clientes, assim. Então, antigamente, quando você ia lá olhar, às vezes não achava um tom de base pra você, porque tinha 3 tons. Geralmente nunca achava. Muitas vezes era meio que taxado como, tipo, quando uma negra, né, mais antigamente, eu tô dizendo, né, procurar uma base, cara, era uma missão, assim, sabe? Porque impossível, quase. É difícil, sabe? Tipo, pra mim já era ruim. Imagina pra uma pessoa que tem uma pele bem mais retinta. Sim. Entendeu? Meu, tipo, ou tu fica cinza ou tu fica branco. Não tem, tipo, um subtom pra ti, entendeu? Amarelado, entendeu? Né? Então, é meio que colocado, era tudo tipo, marrom. E não sei se vocês já notaram também, quando eles colocam as cores pra peles negras na base, é sempre relacionado à comida. Tipo, cor brigadeiro, cacau, chocolate. E é muito isso, mano. E, tipo, eu não tinha notado isso até, sei lá, acho que mês retrasado, que alguém me falou. E eu finalmente, assim, pensei, nossa, é verdade. Tipo, é uma coisa que tá tão, assim, normal que eu não tinha pensado. E quando tu vai lá ver base para pele branca, não tem nada a ver, assim, com relacionado à comida. São nomes de tons tipo, pele, sei lá, como bege claro, médio, tipo, são sempre cores assim. Sabe? E pra negra, tipo, brigadeiro, chocolate, cacau e, tipo, sempre relacionado à comida. Então é meio que, tipo, não, ainda adentrando, ainda se adaptando a criar tons de base pra gente relacionado à comida, porque pra mim parece que é meio que hipersexualizando, não sei, tipo, pra mim parece, sabe? Assim, um canal que eu acompanho até no YouTube que fala muito sobre isso, essa questão, assim, o Herdeira da Beleza, do Tássio, ele fala muito sobre essa questão da base pro tom da pele negra, assim, e que as empresas, as blogueiras, elas fazem essa linha de maquiagem, como a gente entende que às vezes se tem aquela cota pra lançar 10 tipos de base. Só que, como dizer ele assim, o que acontece? As empresas, elas se fecham enquanto elas deveriam, tipo, abrir consultoria para maquiadores especialistas em pele negra. Sim. Foi o que aconteceu com a base da Bruna Tavares, quando ela lançou o primeiro lote, e ele fez a resenha, fez a crítica, né? E ela levou super em consideração, chamou ele para fazer a consultoria. Ele foi lá, fez a consultoria com ela, eles trabalharam em cima da base, lançaram mais tons de pele negra. Sim. Como diz ele, não são todos o suficiente,
diferentes, mas assim, a pessoa em si, junto com a marca, eles abriram, tipo, pra uma resenha crítica, construtiva, pra melhora. Então, quando veio, não veio, tipo, com 1, 2, 3 tons. Veio com 6. Não abrange todas, mas, tipo, consegue pegar uma escala maior. Sim. Porque eles trabalharam os subtons pra pele mais retinta. Então, assim, eles conseguiram abranger um público de pessoas de pele negra muito maior do que quando foi feito, entende? Que nem quando deu a polêmica da Ruby Rose, que eles lançaram agora a última base, que foi toda reformulada, e eles lançaram sim. 3 tons de pele negra e os outros todos claros. E aí o pessoal caiu em cima, porque isso tá muito presente agora na internet, graças a Deus, essa questão da militância voltada, a maquiagem pra pele negra, os maquiadores, eles cobram isso, eles falam. E a marca deu uma explicação que lançaria-se mais depois. Só que, como eles dizem, ou você lança pra todo mundo, ou você não lança pra ninguém. Eu vi porque você tem que alcançar todos os públicos. Sim. Você não tem que alcançar só 10. Não tem que ser seletivo, só um determinado. Aí eles falam muito sobre a marca da Rihanna, da Fenty Beauty, que ela tem 50 tons. Sério? Sim, e tem uma marca, que eu não lembro o nome agora, que também tá no canal dele, a resenha, que são 100 tons de base. Nossa. São 100 tons de base Legal. e 60 são de pele negra. É muito incrível. Né? Muito legal isso. Então, assim, isso é muito bacana. Porque, como diz ele, tem as pessoas que têm o subtom acinzentado. Tem pessoas que têm o subtom mais quente, então tem que ser amarelado fundo. Então, assim, é muito bacana isso. Porque as pessoas, assim, elas estão abrindo porque tem a necessidade. Assim, essa visibilidade, ela tá ganhando força, mas, claro, justamente por quê? Porque as pessoas começaram a cobrar. As pessoas estão entendendo que elas têm o direito de impor e exigir porque são consumidores. Sim, com Quando eu consumo uma marca, eu espero que ela me atenda. Sim. Porque senão eu não vou consumir mais. Falando assim dessa questão da militância, assim, eu acho muito bacana assim, a gente ver que muitas pessoas famosas assim, estão em prol da causa hoje, sabe? Que estão levando as nossas vozes. Né, que estariam representando. O caso tipo do Felipe Neto. Todo mundo, por que ele não deu cesta básica? Por que ele não foi lá arrumar escola, não sei o quê? Gente, isso é obrigação do prefeito, dos governantes. E o que o governante tava se preocupando? Porque tinha um beijo gay num livro, que isso ia afetar, que era pornografia e tudo mais. Ele foi lá, tirou do bolso dele, comprou, distribuiu, deu a cara a tapa, enquanto muitas pessoas que são da causa, que têm o público, que trabalham com isso, que poderiam ter feito a mesma coisa, não se manifestaram, entendeu? Não foram lá publicamente. Então, assim, eu tiro meu chapéu pra ele, porque eu vejo, tipo, um Felipe Neto diferente do que eu via, porque eu não consumia o conteúdo dele, porque eu achava ele bobo, às vezes babaca, assim. Sim. Mas eu vejo que de um ano e pouco pra cá ele tem mudado. Ele tem se envolvido nas causas, assim. E ele não fica, tipo, demonstrando tudo que ele faz. Mas como diz ele ajuda ONGs todos os meses. Ele sabe? E tá em prol envolvido disso, assim. E ele não tinha por que fazer, porque ele é um homem hétero, branco, normativo. Mas ele tem empatia. Então essa questão, quando a gente fala de militância, de apoio, a gente fala de empatia. Porque é importante ter empatia pelo próximo, entende? Então eu acho isso muito gratificante, eu acho isso muito válido. E a gente fica feliz enquanto comunidade de ver esses avanços, esse apoio, porque a gente vê que a gente não tá sozinho, seja tipo dos grupos LGBT, dos grupos negros, seja em todas indígenas, todas as áreas, tipo, as pessoas elas não estão se calando mais, né? E quando a gente fala dessa militância, a gente acarreta conquistas. E a gente tem tido muitas conquistas, eu acho, nessas áreas, assim, e pra gente é gratificante, porque a gente fica empolgado com a conquista dos outros também. Sim, eu acho que é uma das maiores que a gente pode ver hoje em dia é na música, né? Fora essa questão das marcas apoiando, do que vocês tinham falado anteriormente. Eu acho que, por exemplo, essa conquista das pessoas que não tinha espaço antes, no Brasil, por exemplo, era muito presente. Não tinha espaço pra, por exemplo, um travesti estar cantando e fazendo o sucesso que, por exemplo, a Pabllo faz, né? Sim, uma drag. Isso, uma drag e tal. Então, tipo, como a Glória e tantas outras, a Aretusa que a gente tem hoje em dia, que
fazem um maior sucesso, isso é muito gratificante porque as pessoas se veem representadas, Sim, né? O mercado tá se abrindo. Tá se abrindo muito, graças a Deus. E assim, eu acho que quando a gente fala em conquistas, assim, esse ano foi comemorado 50 anos da revolta de Stonewall nos Estados Unidos, que eu acho assim que foi o marco da revolução LGBT, porque nos Estados Unidos isso era crime, então as pessoas elas não podiam ser homossexuais. E na marca desses 50 anos, até foi abordado na parada de São Paulo, foi comemorado porque numa noite a polícia foi pra, tipo, repreender os gays lá no local e eles resistiram. E foi tipo uma guerra civil ali na cidade mesmo. E eles não se calaram, eles foram pra rua, protestaram, tiveram apoio das pessoas. Eu não sabia dessa história. É, muito bacana a história do Stonewall, assim. E então, é um marco muito importante se comemorar. Sim. Sabe? Então lá, ainda hoje, assim, é feita a festa isso, mostrando essa representatividade, a importância de Stonewall pra gente. E assim, eu tava vendo uma matéria até que passou no Fantástico referente a isso, que falam em várias pessoas que, tipo, presenciaram a sequência de Stonewall e a influência que isso acarreta hoje. Porque se a gente for olhar, se a gente pode andar na rua hoje de mãos dadas, tendo essas conquistas, assim, elas nasceram lá, 50 anos atrás. Muita gente morreu, muita gente se sacrificou em prol da causa. Então, assim, é como falavam até no depoimento, hoje se eu tô aqui, vivo, andando na rua, sendo quem eu sou, é graças a essas pessoas que lá atrás se mostraram, sabe? Lutaram pelos seus direitos para que hoje eu possa ter meus direitos. E eu espero que daqui a 50 anos as pessoas que usufruem desses direitos e outros mais pensem hoje, que nós também estivemos aqui, nós fazemos parte disso, sabe? E não segregar os grupos. Eu acho que tem que parar muito com isso de segregar. Eu sou gay, eu me importo comigo, não me importo, vamos supor, não tem com empatia racismo. com o outro. A gente tem que ter empatia, porque isso vai começar a mudar realmente quando todo mundo pensar assim, ó, nós somos uma minoria só. Eu vejo dessa forma assim. Nós lutamos, tipo, pelos mesmos direitos. Nós não somos gays, ali não são negros, ali não são feministas. Nós somos um grupo. Sozinhos, né? Nós somos um grupo só que abrange vários tipos de pessoas lutando por uma causa. Justiça, direitos. Eu vejo assim. Eu acho que a comunidade LGBTQIA+, eu tenho que sempre falar tudo, né? Porque eu gosto, eu sei tudo. Daí, eu acho que a comunidade LGBTQIA+, ela é bem unida, sabe? Pra mim. Eu vejo assim. Porque se conquistou muitas coisas pra todos, entendeu? Com essa união, né? Com essa união. E quando eu participo de movimentos, de grupos de movimentos negros, né? Não daqui, porque aqui não tem onde eu moro, né? Mas assim, no Facebook e tal, e eu vejo a luta deles e tal. E quando a gente vai comentar alguma coisa, tipo, talvez eu seja até xingada por causa do que eu vou falar agora. Mas é muito real e, tipo, quando a gente vai falar alguma coisa, é muito separado, sabe? O movimento negro. Ele segrega, tipo, dentro de um movimento. Que nem eu não sou uma pessoa negra. Meus irmãos não somos pessoas negras pra eles, sabe? Pra eles a gente é privilegiado. Tipo, claro, a gente é privilegiado porque eu tenho uma pele mais clara. E com certeza eu não sei qual é a dor eu sei que a dor de uma pessoa que tem a pele mais retinta é bem maior, sabe? Mas assim, quando a gente se trata de um movimento, a gente não tem que segregar dentro desse movimento. Sabe? Porque a gente não consegue o ponto principal. Entendeu? Então, quando a gente fala de movimento negro, é muito presente isso quando tu quer participar, tu quer fazer parte disso e tu não pode porque tu é taxado, assim, tipo, de uma maneira que tu não é bem-vinda, sabe, nesse movimento. Sim. Então, teu espaço também não é ali. Então, quando meu irmão, ele foi tentar conversar, debater e tal e tudo mais, eles queriam expulsar meu irmão do grupo só porque a mãe dele era branca, tipo, a nossa mãe era branca e ele tinha a pele mais clara e o cabelo dele não era tão crespo e ele não tinha opinião. Nossa. Entendeu? Tipo, são coisas assim que entristecem a gente e acaba dividindo o grupo, né? Isso quando não cria deveria, né? Fernando Hollidays. Isso cria Fernando Hollidays, que é aquele cara lá que é um imbecil, que fala Carlinhos muita Maia, merda. Paulo Gustavo,
Dentro, assim, a gente tem essa união dentro do nosso grupo, tem. Mas a comunidade LGBT, ela tem muito que caminhar ainda. Ela tem muito que aprender pra ter uma união 100% assim. Porque dentro dos grupos, eu posso ser taxado também como ignorante, como burro. Mas dentro do grupo da comunidade LGBT também tem muito preconceito, entendeu? Porque dentro da comunidade LGBT+, tem um padrão de estético de que você tem que ser malhado, discreto, fora do meio, afeminado. Que tipo, muitos, nada contra afeminados, mas eu não curto. Quando você diz nada contra, mas você está sendo preconceituoso. Sim. Você está sendo homofóbico, entendeu? Porque você não tem nada a ver. É um estilo que você não se envolveria, tipo, sexualmente, tudo bem. Mas são pessoas, graças a elas, as afeminadas, as que dão pinta, as que se travestem, que você tá aí dando voltinha, beijando na boca, fazendo o que você bem entende dentro de sua casa, com outro homem, graças a essas pessoas. Então não menosprezem nada contra mais, porque todo mundo é um grupo. Se eu sofro uma represália por ser afeminado, você automaticamente sofre uma represália por você ser gay também. Sim. Entende? E assim, a comunidade LGBT tem avanços, tem uma união, mas precisa se unir mais e parar de segregar, porque eles também segregam. Bears, as POCs, as Barbie da academia. Eu não digo que são todos, mas assim a gente encontra. Tipo, em aplicativos de relacionamento. Não curto gordo, não curto afeminado, não curto peludo, igual, sabe? Sim. Gente, tem que parar com isso. São pessoas. Por mais que você não goste desse biotipo pra se envolver sexualmente, respeite. E querendo ou não, tá todo mundo sofrendo, cara. Sim. Tá todo mundo tendo Todo mundo sofrendo junto. Sim, todo mundo tá tendo que carregar a tua cruz, sabe? Tá todo mundo ali sentindo a sua dor. Sim, tendo que sair de casa com perigo de morrer, não voltar pra casa, entendeu? Então, quando tu segrega dentro de um movimento, a gente perde força. Força é essa que a gente poderia estar correndo atrás de uma coisa maior pra todo mundo, pra conquistar espaço, entendeu? Pra fazer a lei valer, pra conseguir lei, entendeu? Pra gente. Porque não adianta a gente ficar pedindo empatia. Dentro do grupo mesmo não ter essa empatia. Sim. E dentro do nosso grupo a gente não tem empatia com aquela pessoa que nem, eu acho linda negras de pele mais clara, mas a negra de pele mais escura, aquela não namoro, sabe? Tipo, então vamos olhar pro nosso lado também, sabe? Não só ver, tipo, achar o bonito e achar que aquilo lá, isso aí é só uma questão de gosto. Não, isso não é uma questão de gosto, sabe? Isso é um preconceito que tá em você, é um preconceito que precisa ser desconstruído e é um preconceito que precisa ser falado também. Até essa questão que vocês falaram, por exemplo, na questão de ser bissexual dentro da comunidade. Gente, o B ali da sigla é de bissexual, não é de biscoito, entendeu? Porque muita gente acha que bissexual é biscoiteiro, que bissexual é só putaria. Eu já ouvi de um garoto gay que ele falou pra mim que antes de um tempo atrás ele tinha preconceito com bissexuais porque ele achava que era simplesmente putaria, que não tinha se decidido, que era só biscoiteiro, mas que ele disse que tinha conseguido vencer isso, que hoje em dia ele não achava mais isso. Mas a gente vê muito isso dentro da comunidade mesmo, entendeu? Faça como o Netinho, aquele cantor lá de axé, que ele é bissexual e conservador. Claro, com certeza. Netinho de Paula? Eu não sei se é Netinho de Paula, aquele cantor... Não, tô louca. Esse cara precisa. Ele é bissexual e falou agora dando declaração que ele é conservador. Ai, meu ele Deus é parte de família conservador, que ele não apoia dois homens se beijando. Faz todo sentido. Claro, com certeza. Aí Porque bissexual beija animais, mulheres. Deixa árvores. E aí entra naquela questão de Chernobyl, Carlinhos Maia, Tóxico. Paulo Gustavo, Ai, gente, né? tóxica. Só que o que mais me entristece, gente, assim, falando em Carlinhos Maia, é que ele não aprende a fechar aquela boca. E o pior é ver as pessoas passando pano pra ele. Isso me entristece tanto, assim. E até pessoas de convívio próximo, porque tipo, mas eu não vi isso. Sim. Sabe? Tipo, querendo justificar, não justifica porque foi uma, foi duas, foi três. Agora, ele falando o último depoimento dele, mandando um adolescente de 14 anos se matar, se suicidar. Nossa, eu vi isso, eu fiquei sabe? Tira de contexto. Não, gente, falou, tá ali. Depois ele fala assim, quem tá comigo é de verdade. Que nem ele falou pro público dos gays lá, eu não preciso do pink money de vocês. Ai, meu Deus do céu. Sabe? Mano. Então, sem tempo, irmão. Não vou nem dar pano pra ele, né? Não vou dar margem pra esse tipo de assunto, assim, que a gente não merece nem falar que a pessoa, assim, infelizmente,
eu acreditava que ele tava se desconstruindo. E eu acredito, assim, no dom da dúvida, da desconstrução pra pessoa. Sim. Até porque ele vivia num ambiente totalmente heteronormativo e tudo mais. Mas se muito tempo passou, E ele já viu muita coisa, e então... até agora não viu uma mudança. Então, assim, eu acho que é da pessoa mesmo. E eu acho que, tipo, isso é arrogância, entendeu? Quando você é mostrado isso, falado, criticado e você não... E ele é uma pessoa certa pra mudar, sabe? Tipo, pra se desconstruir. Porque Cara, ele é o rei tem do muita Instagram. visibilidade, mano. Muita Ele é o segundo maior Instagram do mundo. Ele só perde pra Kim Kardashian. Sério? Olha o Sim, público nossa. que ele pode alcançar, ele sabe? Então... O arroba Ele dele poderia vai alcançar pra, tipo, pra mudar tanto pensamento, pra desconstruir tanta gente. Aí falou, no meu casamento a gente não beijou na boca em respeito às famílias. Cara, você tá indo num casamento gay. Né? São dois homens casando. Você não é porque você vai dar um beijo no seu parceiro que você automaticamente tá fazendo pornografia e infringindo, tipo, ofendendo as pessoas. Quando você vai num casamento gay, você sabe automaticamente que as pessoas vão se beijar. E isso é um alto E preconceito. um beijo, gente, é uma demonstração de afeto, de carinho. Sim. Entendeu? Então, fez uma live no Instagram, a maior live do Instagram pra ganhar biscoito. Eu acho que ele é uma pessoa que ele tipo, quando a gente fala, tipo, pelo menos, né? Que eu vejo assim, quando a gente fala que uma mulher que ela fala que ela não precisa do feminismo, ou quando um negro fala que ele não precisa de cotas, ou quando um gay fala que não precisa do pink money, igual o Carlinhos Maia fala, eu acredito que não seja, tipo, ele não seja autopreconceituoso com ele mesmo. Eu acredito que ele foi tão, assim, criado nessa estrutura, nesse... A gente convive dele, nesse meio de héteros conservadores que ele vivia, que ele mesmo reproduz aquilo que ele cresceu ouvindo, E pra ele entendeu? isso é normal. Pra ele Mas, é de como se certa fosse forma, normal. não deixa Só de que... ser um preconceito. Só que ele, quando ele veio a público, eu achei bacana ele falar sobre a sexualidade dele, vir a público, falar, tipo, isso. Não que ele tenha necessidade de expor, porque é a vida pessoal é de cada um. Sim. Então, assim, eu admiro quando você, tipo, vem a público e diz, gente, é assim, eu sou assim. Só que, tipo, ele já tem tempo bastante pra se desconstruir. E cadê essa desconstrução? É fora atrás de fora, sabe? Então, assim, eu não sei, eu espero de coração que ele se desconstrua, que ele perceba, que ele mude, entendeu? Que ele veja de outra forma as coisas assim. E, tipo, pare de achar que tá certo e de se colocar como vítima, que tá sofrendo ataque de gays, quando você tá sendo ofensivo com a comunidade, você tá provocando isso, você tá pedindo. Então, assim, claro que tem pessoas dentro da comunidade, qualquer grupo, que não perdoam essas coisas, que são extremistas demais. Sim. Eu acho que tudo que é extremo não é bom também, porque você tem que saber dosar, você tem que saber moderar, porque pessoas pensam diferente uma das outras. Sim. Então, assim, claro que quando a gente fala dele, a gente tá usando como exemplo, que é uma pessoa que, tipo, que tá na mídia, que é famosa, e a gente tá expressando a nossa opinião. Não tô dizendo que aqui que ele tá certo, que a gente tá certo, ele tá errado, porque cada um sabe da sua verdade. Só que repensem, tipo, bote a mão na consciência e pense sobre isso quando as pessoas vão falar pra você. Sim. Isso, entende? E assim, falando sobre conquista, a gente tem a questão da lei da homofobia, que foi equiparada agora ao crime de racismo. É uma conquista para a comunidade, a gente, quanto comunidade, fica feliz de ter essa conquista. Ontem a gente até entrou num debate sobre isso, então foi onde a gente parou de gravar o episódio pra gente debater, pra poder entender mais sobre isso. Então, assim, hoje eu entendo que a lei, ela foi equiparada ao crime de racismo, porque como fosse sonegado isso da comunidade, então o STF ele interviu, alterando essa lei de injúria racial, colocando a homofobia junto, pra que as pessoas tenham essa proteção. Pra que a proteção fosse mais rápida, porque a lei né? em si, ela daria mais trabalho, teria que ter toda uma aprovação. Até ela ser sancionada e passar E pelo poderia presidente, não passar pelo poderia não presidente. passar, provavelmente não passaria. Sim. Então, pra ter essa proteção mais rápido, né? Acabou que eles acabaram acoplando tudo ali na lei de igualdade. De igualdade racial. Então, assim, pra gente, a gente ficar feliz. Injúria racial. Injúria, perdão. A lei de injúria racial. Confundi. Então, assim, a gente tem muito que caminhar ainda, quanto comunidade, quanto grupos, né? E a gente espera que a gente dê mais as mãos, que a gente possa crescer mais e que todos conquistem o seu espaço, o seu lugar de direito. E é isso. Eu espero que vocês também se questionem, né, pessoal, quanto a isso.
A gente espera no futuro próximo que todos deem a mão, ninguém salta a mão de ninguém. Exatamente. Né? Que a gente possa crescer todo mundo junto, conquistar todo mundo junto e viver nesse país que a cada 24 horas vários LGBTs são mortos. É o país que mais mata LGBTs no mundo, o Brasil. Infelizmente isso é uma realidade, assim como eu estava vendo uma matéria hoje, a cada 1 hora, 3 meninas até 13 anos de idade são estupradas. A cada 24 horas, quantas mulheres sofrem violência? São dados, assim, bem absurdos. Sim. Sabe? Então, assim, nós, enquanto grupo Falsa Militante, nós deixamos bem claro a nossa importância em falar sobre isso e que nós estamos juntos, que nós estamos aqui representando todos aqueles que precisam ser representados e que a gente está junto com vocês. Sim, com certeza. E a gente fica feliz de que vocês ouçam a gente, que vocês acompanhem, que vocês estão junto conosco. É claro que ninguém é obrigado a concordar com nada. E é interessante esse debate, porque é através de discordância que às vezes a gente chega num consenso. Sim. E entende o lado do outro também, se desconstrói, porque a vida da gente ela tem essa desconstrução diária e é importante ter essa desconstrução enquanto cidadãos. Então a gente fica muito feliz de poder estar falando isso aqui com vocês, ter a oportunidade de se levar isso pra frente. O Fábio não tá aqui com a gente agora, mas eu tenho certeza que ele concorda em tudo isso. Sim. E o que vocês precisarem da gente, a gente tá aí, a gente tá crescendo. Nós somos um grupo recente, nós estamos 3 meses aí. Nós batemos 1000 no YouTube agora de views, o Instagram tá crescendo, a página tá com 1500. Então, aos poucos a gente vai chegando a vários lugares, a mais pessoas. Essa semana até veio pessoa conversar com a gente no direct, falando que a namorada falou sobre a gente. Então, assim, é bacana, porque a gente aos poucos tá chegando, assim. Sim, tá conquistando o nosso espaço. Isso. E a gente, assim, às vezes brinca, fala besteira, mas a gente também tem que ser feliz, a gente tem que rir. E eu acho que uma risada, ela muda realmente o dia da gente, ela pode fazer diferença na vida de quem tá precisando. E é isso aí, por hoje eu acho que a gente falou tudo que eu queria, dizer pra vocês. E semana que vem a gente vai gravar o episódio de Setembro Amarelo, é uma promessa e é importante falar sobre isso. Eu acho que é um assunto muito relevante, que precisa ser abordado. Eu tenho certeza que vai estar muito especial, vai ser feito com muito carinho. E a gente quer com esse episódio que todos se sintam abraçados, se sintam importantes, que vocês fazem diferença sim na vida das pessoas. E vamos para as indicações da semana, né? Aquela coisinha semanal, a Mônica vai indicar After e a Tati de repente 30. A Fábio. Nojento! Não, eu tenho um filme. É porque assim, quando a gente começou a gravar o episódio, me veio uma frase na cabeça que me marcou muito quando criança, de um filme que eu assistia demais. Minha mãe comprou. Eu lembro que naquela época não tinha Netflix, não tinha nada. Então, tipo, minha mãe tinha DVD e ela comprava o DVD e colocava. Que é Ponte para Terabithia. É um filme bobinho, mas eu amo Ponte para Terabithia. E tem uma frase que a Leslie fala pro menino que eu acho incrível, que ela fala assim: feche os seus olhos, mas mantenha a mente bem aberta. Que é exatamente o que a gente tava falando aqui. Às vezes a gente tem que fechar os olhos e manter a mente aberta pra poder se desconstruir a cada dia e pra poder cada dia mais evoluir e ser uma pessoa melhor, entende? Uma palma de palmas. Eu descobri que uma salva de palmas são 2 palmas. Sério? Chocada. Por quê? Uma salva de palmas. E o que tem? São 2 palmas. Não, seria salvas. Não te deu palmas, te deu Tocantins Te inteiro. dou salvas de Te deu palmas. Tocantins. Não é salva. Tá, te indica aí, de repente 30 e vamos logo com isso. Vai, eu digo do primeiro. Eu vou indicar um filme nacional que é Hoje Eu Quero Voltar Sozinho. Que é um filme muito legal que fala do menino que ele é homossexual e deficiente visual. E ele acaba se envolvendo com um amigo da escola e é bem legal, assim. Vocês têm que assistir pra ver. E eu deixo assim como uma frase dessa semana: enquanto vocês nos baterem com ódio, nós vamos devolver com amor. Porque a gente é amor, a gente não é ódio, a gente não combate o ódio com ódio, né? Sim. E tu vai indicar o quê? Eu vou indicar um que eu assisti, acho que semana passada, que é De Repente Não Tô De repente 30, versão 5. De repente 31 agora. Com o Amor Simon, que é um
É um menino que ele tá descobrindo quem ele é, ele quer arranjar, quer dizer, ele quer descobrir quem é o crushzinho secreto dele e tudo mais. E aí tem um cara que sabe, enfim, que sabe que ele é gay, a escola dele não sabe, mas é muito legal, muito bem assim, filme de sessão da tarde. Ai, que delícia. E o nosso beijo da Chernobyl. Ah, o Fábio não tá, Então, mas nós vamos mandar beijo pra John, né? Como todo episódio, o beijo de John tá aí. Ai, John. Tá representado, tá mandando beijo pra princesa, John, nossa princesa. Eu vou mandar beijo da Chernobyl pra minha irmã, que tá fazendo aniversário hoje, dia 15. Vou mandar beijo pra todo mundo que se sentiu abraçado ouvindo esse episódio de algum modo. E vocês? Eu vou mandar um beijo pra minha mãe, como sempre. Como sempre. Que ano que vem ela faz aniversário. Ela faz 52? Hã? E eu vou mandar um beijo aí pro nosso amigo, meu irmão Thiago, porque né, a gente sempre tá aí ajudando a gente pra caramba. Muito obrigada, Thiago, tá demais. E é nóis. Um beijo aí pra quem quiser ser beijado na boca ou não. Quem beijou, beijou. Quem não beijou, você chegar. Só beija mais. Claro que ainda dá tempo, né? Só hoje é frete grátis. E é isso aí, gente. Agora que eu não dei o beijo. Ah, é verdade. Ela tava quietinha. Eu tava bem de boa aqui. Eu vou mandar meu beijo da Chernobyl hoje pra todas as pessoas que acompanham a gente, que estão junto com a gente. Mandar beijo da Chernobyl também pro Thiago de novo, que tá muito brother, muito faixa. Pro nosso editor Garcia, que é da família quase. É verdade. Entendeu? O Garcia, Literalmente da família. o Garcia, tu tá devendo um arroba pra nós, hein? Tô te lembrando aqui já. Que arroba? Porque ele fez uma live e eu mandei pra ele assim, e o meu arroba, seu safado? Pra ele dar um arroba pra nós no Instagram, entendeu? Aí eles, quando ele fizer uma live, ele vai dar o arroba. Garcia, estamos cobrando, hein? Enfim, gente. Enfim, gente, comentem, compartilhem, dê aquela força pra gente, se inscreva no canal, sigam nas plataformas de streaming, curtam a nossa página, que é muito importante pra gente. Infelizmente, a gente precisa de números, os números são importantes pra nós também. E é isso aí, beijão. E se precisarem, gente, é só mandar direct, Estamos mandar à uma disposição. mensagem. Tem o nosso e-mail lá no nosso perfil, tem o direct, tem o inbox. E aí, semana que vem a gente se vê de novo. A gente deseja uma ótima semana pra todo mundo. Ótima semana, galera. Um ótimo fim de semana também pra quem for ouvir fim de semana. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. E é isso aí. Se você estiver vendo isso. Verdade. Beijos. Tchau, tchau. Tchau.